Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje eu trago para vocês o tema aplicação de calor e frio. Pessoal, essa aplicação é uma medida terapêutica e ou de conforto que consiste no uso de calor ou frio em aplicação cutânea para auxiliar nas funções fisiológicas, ou vasoconstricção ou vasodilatação. Então, pessoal, nós temos o quente e temos o frio. Como vocês veem nessa imagem, elas são opostas. Por quê? O quente ele vai promover uma ação terapêutica na nossa pele, principalmente na parte superior da pele. E isso vai causar uma resposta local, né? Não causamos respostas sistêmicas, e sim uma resposta local de vasoconstricção e vasodilatação. Essas duas ações são o que vai explicar a importância de você utilizar o calor e o frio dependendo da situação, certo? Nós temos situações específicas que nós podemos utilizar uma aplicação térmica mais quente ou uma aplicação térmica mais baixa, mais fria, a depender do resultado que nós queremos obter para aquela situação. As terapias usando o calor, que é a hipertermoterapia, hiper de mais e termoterapia, uma terapia, um tratamento em que você está aplicando alguma temperatura naquele local. E utilizando o frio, que é conhecido como crioterapia, são instrumentos importantes que auxiliam no tratamento e conforto de várias condições clínicas. São recursos sintomáticos que, quando aplicados adequadamente, reduzem o espasmo muscular e a sintomatologia dolorosa. Então, gente, nós já temos aí outras ações que entram, quando nós falamos de calor e de frio, relacionada a músculo, espasmo muscular e sintomatologia dolorosa. Então, nós vamos ter aí diferentes ações em relação à vasoconstricção ou dilatação, a temperatura influenciando diretamente no calibre dos vasos daquele local, se esse calibre ele vai dilatar, ele vai ficar maior, ou se ele vai se constringir, ficar mais apertado, ficar mais delgado. Agora vamos ver as características próprias da aplicação do calor. O calor age de acordo com a intensidade, tempo e local de aplicação. Então vamos aí, intensidade mais quente para o menos quente. O tempo vai variar, se você vai deixar uma compressa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então o calor ele vai agir de forma diferente a depender de quanto tempo aquele calor esteja sendo aplicado naquela área e o local de aplicação. Nós temos regiões propriamente ditas no nosso corpo que são mais vascularizadas, que têm mais componente muscular, que têm mais terminações dolorosas, terminações táteis. Então, dependendo da intensidade do tempo e do local, nós vamos ter aí diferentes resultados na aplicação do calor. Ele relaxa a musculatura, reduzindo a dor e aumentando o conforto, certo? Então, para dores musculares, certo? Não estamos falando de outros tipos de dor em outros tipos de tecido. Nas dores musculares, quando você dilata os vasos daquele local, você tem uma maior circulação de endorfinas, de substâncias antálgicas do nosso próprio organismo, que são substâncias que reduzem a dor. Geralmente, essas substâncias elas demoram muito para fazer efeito. É por isso que nós fazemos uso de analgésicos. Nós fazemos essa resposta provocada da ação analgésica por meio de um fármaco. Mas quando nós aumentamos a circulação em um determinado local,
né? Nós estamos levando aí mais componentes sanguíneos, substâncias que vão reduzir a dor, células que vão tratar aquele local, que vão trabalhar naquele local que possivelmente está inflamado, está tensionado, está lesionado, né? Então, nós vamos relaxar a musculatura, porque o calor, fisicamente explicando, ele causa dilatação das coisas. Ele causa um aumento da energia de moléculas, né? Então, tudo que existir perto de calor se dilata. Ferro, né? Por exemplo, o ferro é uma coisa que se dilata muito fácil devido à sua constituição. E assim é como o nosso corpo, né? Nosso corpo ele responde ao calor, porque ele é vivo. Ele tem vida e ele tem reflexos. Então, calor, relaxamento, melhora a dor, tá? Falando de dor muscular. Juntamente com esse relaxamento, essa dilatação, nós temos um aumento no aporte de oxigênio e nutrientes das células. Promove a vasodilatação numa determinada área. É o local onde o calor está sendo aplicado, nós vamos ter uma vasodilatação. Aumenta o fluxo sanguíneo e reduz o edema local. Gente, então, em um local onde eu vou aplicar calor, o que acontece? Os vasos vão se dilatar, vamos ter aí uma entrada maior de oxigênio e de nutrientes para as células, tá? E vai reduzir o edema local. Por quê? O edema é um inchaço, certo? Aí uma região que está inflamada, que está com processo de lesão, nós vamos ter um inchaço. E quando nós aumentamos o fluxo sanguíneo, né, fisicamente nós vamos ter uma maior constituição de componentes passando pelo interior dos vasos naquele local. E acontece que os líquidos que estão extravasculares, os líquidos que estão fora dos vasos, eles vão entrar na corrente sanguínea novamente, devido a esse aumento da circulação local. A constituição sanguínea no seu volume aumentado devido ao aumento da vascularização do fluxo sanguíneo, nós vamos ter aí uma retirada de líquidos, né, da parte extravascular para a intravascular. Favorece a cicatrização e amolecimento de tecidos desvitalizados, a dilatação dos vasos sanguíneos, tornando a função venosa um procedimento mais fácil. Aplicação de calor. Então, pessoal, quais as formas que nós utilizamos para aplicar o calor? Raios infravermelhos, certo? Como está aqui na imagem. Ultrassom de ondas curtas, certo? São ondas físicas que são invisíveis a olho nu, não como o raio. O raio nós enxergamos porque ele emite luz. Já o ultrassom não, mas dependendo da frequência de onda que seja utilizado, ele pode sim aquecer e produzir calor. Almofadas elétricas, cobertores elétricos e bolsas de água quente. Tá, pessoal? Então, não vamos se focar apenas nos tipos de calor que nós podemos oferecer em um ambiente hospitalar, mas sim em qualquer ambiente de trabalho em que a gente trabalhe com saúde. Né? Os raios infravermelhos, o ultrassom, são coisas que não vemos na rotina hospitalar, mas vemos em clínicas, vemos em atendimento domiciliar. Então, vocês têm que saber exatamente uma gama maior, né? Vamos ampliar aí os horizontes para a gente enxergar que tipos de terapêutica com calor nós podemos utilizar. Não focar apenas no atendimento hospitalar, aquilo de recurso que nós temos no hospital. A aplicação de calor de outras formas. Compressa quente, né? Banho, semicúpio, que são banhos de assento. Aqui uma imagem mostrando a mulher fazendo banho de assento. E o pedilúvio, que seria uma imersão dos pés. Agora, pessoal, vamos falar do frio. O que é que o frio causa? Estanca pequenos sangramentos. Por quê? Devido à vasoconstricção.
certo? Os vasos vão ficar com um calibre bem mais fino do que o natural, favorecendo a ação dos agentes anticoagulantes, né? Vão propor aí aquele trombo, aquele coágulo que vai estancar, né, por assim dizer, causar a hemostasia de pequenos sangramentos. Também tem ação de alívio da dor, porém ele não atua, por exemplo, em músculo, ele atua diretamente nos nervos. O frio, ao contrário do calor, ele diminui, ele lentifica as partículas, o movimento das partículas. Então ele também diminui a resposta nervosa, a percepção nervosa por aquele local, causando a ação analgésica. Nos traumatismos, como por exemplo entorses, contusões, distensões musculares, previne o edema e diminui as reações inflamatórias. Gente, por que vai prevenir o edema? Porque você, mantendo o calibre de um vaso menor do que o natural, você vai evitar que aconteça justamente o que a vasodilatação do calor propicia, que é passar líquido do meio intravascular para o extravascular. Né? Então você evita que esse líquido saia dos vasos, né? Diferente do calor, que o tratamento para a redução de um edema já formado é a compressa morna. Mas para evitar que o edema seja formado, aí nós utilizamos a compressa fria. E diminuir as reações inflamatórias, justamente por diminuir a vascularização local e diminuir a chegada desses agentes inflamatórios, dessas células inflamatórias. Para se ter um efeito mais efetivo, o resfriamento deve ser aplicado imediatamente após o trauma, antes que o edema esteja formado. O uso do frio é contraindicado nos casos de artrite, porque aumenta a rigidez articular. Então, nesses casos, é preferível usar o calor. Então, pessoal, artrite, né, inflamações na articulação. O frio ele pode aumentar a rigidez articular, justamente porque se você pegar a água e colocar no congelador, ela fica dura. Nas nossas articulações, a maioria delas tem líquido no interior. Então, se você colocar frio, você pode aumentar um pouco a condensação desse líquido e tornar essa articulação um pouco mais rígida, em vez de se tornar um pouco mais fluida, mais maleável. Vamos lá, gente. Aqui temos fotos, tá? Igual ao calor, sendo que vamos ver os tipos de aplicação de frio que nós utilizamos. Compressa de gelo, certo? Compressa de gelo. Compressa de gel frio. Essa bolsa térmica nós utilizamos no ambiente hospitalar e também domiciliar. É uma bolsa que tem um gel que ele pode tanto aquecer quanto esfriar. Spray refrigerante. Nós temos várias marcas de spray hoje no mercado, que são sprays mantidos sob pressão e quando eles se dispersam, a temperatura deles cai significativamente, podendo fazer a função de resfriar determinada região. Placa de gel fria, toalha úmida fria. Gente, aqui um apanhado geral. Compressa fria, indicados para pancada, após injeção, dor de dente, tendinite, depois do exercício, com os benefícios de diminuir o fluxo sanguíneo, diminuir o inchaço e diminuir a inflamação. Já a compressa quente, ela é indicada para dor muscular, hematoma, furúnculo, torcicolo e antes do exercício. Quais são os benefícios? Aumentar o fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade e promove o relaxamento. E aqui, pessoal, é só uma explicação do que é a vasoconstricção, que nós vimos, né? E a vasodilatação. Aqui é um vaso normal, tá? De calibre normal. Quando temos a vasoconstricção, olha como a luz do vaso,
né? A luz seria o espaço oco que permite a passagem do sangue do interior do vaso. Olha como ela fica menor. E na vasodilatação nós temos aí uma distensão da parede muscular do vaso, seja ele artéria ou veia, e um aumento da luz vascular, certo? Então essa é a principal diferença da vascularização, seja ela por constricção ou por dilatação, causada pela compressa fria ou quente. Pessoal, como precaução, atentar ao tempo de permanência da compressa é uma terapia, então, se ficar menor que o tempo recomendado, pode evitar que o seu efeito terapêutico seja realizado. E se passar tempo demais, pode causar prejuízos ao paciente, ao invés de causar benefícios. Dar intervalos regulares entre as compressas. Avaliar corretamente a indicação e o tipo de compressa a ser realizado. E realizar o registro do local, tipo e o tempo da termoterapia. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a mensagem de hoje, a importância do calor e do frio, as principais diferenças entre o calor e frio, as ações que cada um causa quando são aplicados em um determinado local do nosso corpo, né? As ações fisiológicas que essa termoterapia causa quando ela é aplicada e os cuidados que a nossa equipe de enfermagem deve ter, tanto na aplicação quanto nos materiais utilizados, como também nas precauções que nós devemos ter para evitar que o paciente sofra riscos ou danos e para permitir que a termoterapia exerça sua função adequada. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.